corpos criminosos. E faremos uma releitura. Imaginemos que o plano espiritual, ou o céu, como queiram denominar, seja uma grande empresa. E o CEO dessa empresa seja Deus, que enviou para nós um dos seus melhores administradores, Jesus. E Jesus, ele era um administrador que tinha uma competência tão grande que ele conseguia pensar para muito além da grande maioria dos empregados que estavam nessa unidade dessa empresa, que é a Terra. Para quem conseguisse, naquele momento, compreender as palavras do Cristo, teria que, igualmente como ele, também pensar para além daquele tema. Ainda hoje, as palavras do Cristo nos parecem bastante complexas até, porque nós ainda não conseguimos pensar para além do tempo do Cristo. Nós ainda temos dificuldade quando Cristo fala a nós: venham minhas criancinhas, ou eu não vim trazer a paz, mas a espada. São palavras ainda figuradas e complexas para a gente entender da boca de um espírito que verte amor pelo simples fato de existir. É complexo para nós termos compreensão da dimensão das palavras de um ser que, quando apresentado a ele uma mulher supostamente adúltera, ele simplesmente se cala, como quem diz: o que a vida sexual dessa mulher tem a ver comigo ou com vocês? E quando provocado de novo, ele mais uma vez pensa para além da caixa e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem é o verdadeiro criminoso? Existe ele inclusive é ateu, mas existe um filósofo que se chama Karnal, eu até gosto muito das palestras dele. Karnal, ele fala que aquela pessoa que muito se acha, na verdade não é nem 10% do que realmente acredita ser. Quem são os verdadeiros criminosos? Nós conseguimos entender quem nós somos na nossa intimidade se nós buscarmos no fundo dos nossos pensamentos os nossos maiores segredos. Todos nós temos segredos escondidos, daqueles nos quais nós escondemos de nós mesmos. Tamanho talvez a nossa vergonha de nos imaginarmos nessas condições. Mas quando a gente busca no nosso íntimo, no fundo do nosso íntimo, essas características, nós conseguimos compreender em partes o porquê Deus nos beneficiou com o direito do esquecimento. E por que eu estou falando tudo isso? Quem é que matou a pessoa X? Foi aquele corpo que está padecendo nas cadeias? Ou foi aquela individualidade que habita aquele corpo? Aí o Evangelho vem e traz para a gente aquela mensagem bem interessante que fala que o corpo precede do corpo, mas o espírito não precede do espírito. A individualidade, ela é pré-existente. A nossa individualidade, ela existe para além do tempo. A nossa essência, ela é eterna. Do ponto de vista de que o eterno é aquilo que tem começo, mas que não terá fim. É assim que somos definidos, enquanto espírito, pelo livro dos Espíritos. Um ser eterno. Tivemos início, mas não teremos fim. Esse corpo material que está aqui nesse momento, proferindo essas palavras,
sendo talvez sugeridas por inteligências aquém do meu corpo, talvez esteja em condição moral muito mais precária do que muitos daqueles seres que estão submetidos nas cadeias, mas que nesse processo encarnatório foi beneficiado talvez com uma vida um pouco mais abrandada para um ganho de força, de paciência, que talvez enfrentarei no futuro dores maiores. Muitas das pessoas que estão submetidas no plano terreno, em condições mais abrandadas, estão, na verdade, adquirindo um prazo para descanso do espírito, para sofrer procedimentos piores, procedimentos mais difíceis, não para pagarem erros, mas para serem oportunizados do processo de melhoria, como diria Emmanuel, para serem oportunizados de poderem demonstrar para si próprio que aquilo que pregam é aquilo que fazem em suas ações, né? Como ocorreu lá no caso bíblico com Jó, quando dele tudo foi retirado e a todo momento ele se fez firme na fé. Quem são os verdadeiros criminosos? Talvez eu traga arrastamentos kármicos, ou qualquer um de nós traga arrastamentos kármicos, que não se fez necessariamente um processo de sofrimento nesse plano encarnatório. Mas esse processo kármico está lá na nossa caderneta. Haverá um momento em que nós todos teremos que nos deparar frente a frente com todos os nossos processos kármicos, a fim de nos depurarmos. E isso não se faz por causa que nós temos um Deus vingativo. Deus não é vingativo. Os budistas não creem na existência de Deus. Os budistas creem na existência de uma energia que faz a harmonia e o equilíbrio entre tudo. Isso para eles é Deus. Quem sabe Deus não seja de fato a nomenclatura que nós damos a tudo aquilo que chamamos de causa e efeito? Quem sabe a justiça tão aclamada pelos hebreus não seja de fato o processo de harmonização das coisas. E no final tudo se resume às leis naturais. Quando nós falamos e pensamos um pouco fora da caixa sobre quem são os verdadeiros criminosos, existem equívocos que cometemos na Terra que passa despercebido aos olhos dos homens, mas que dentro dos processos das leis naturais são falhas aos olhos de Deus. Chico Xavier falava uma coisa super interessante. Ele falava: se nós soubéssemos o quão rápido é um processo encarnatório, nós não perderíamos tanto tempo praticando mal ao outro. Quando nós pensamos dessa maneira, porque, poxa, 100 anos, 90 anos, que é mais ou menos o prazo hoje de um processo encarnatório, dentro de um plano eterno, é um sopro. É um pequeno sopro. Para aqueles que estão aqui no planeta, desde suas primeiras encarnações, e eu acho tão difícil dentro da minha cabeça pensar o que nos difere daquilo que chamamos de irracionais para homem, mas se nós, para aqueles que estão na Terra desde a primeira encarnação enquanto homens, quantas encarnações passamos aqui? Dentro de um processo chamado de eternidade,
talvez 2.000, 3.000 encarnações, quanto ainda teremos até nos depurarmos por completo? Afinal de contas, esse é o objetivo, nos depurarmos por completo. As encarnações vão ficando cada vez mais complexas, cada vez mais demoradas. Nós nos acotovelamos cada vez mais para sermos oportunizados de nos mantermos nesse plano, para não sermos, de acordo com nossas tendências, destinados a outros órgãos menos evoluídos. E isso só depende das nossas próprias ações. Só depende do que nós fazemos conosco mesmo, de acordo com as leis naturais. Mas o que são essas benditas leis naturais que esse cara comprido tanto fala? Está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo das leis naturais. As leis dos homens, elas são constantemente mutáveis. As leis, elas vão mudando com o passar do tempo. E o que faz com que as nossas leis mundanas mudem? O nosso processo moral. Aquilo que nós acreditávamos que no passado não era entendido como um algo irregular ou um equívoco, hoje nós já pensamos diferente. A nossa cultura muda. Os nossos processos de costumes mudam. Mas as leis naturais não. Elas são imutáveis porque elas foram construídas por um ser perfeito. Elas foram construídas pela causa primeira de todas as coisas. Por isso elas são imutáveis. Poxa, então tem coisas que eu faço aqui que passa despercebido aos olhos dos homens, mas como que eu vou saber se não passa aos olhos de Deus? Busca no Livro dos Espíritos, estuda as leis naturais. Você vai ter compreensão plena do que pode fazer. Ah, são os 10 mandamentos? Não, são as leis naturais. São bem mais complexas que os 10 mandamentos. Por que já não trouxe as leis naturais lá no princípio, lá nos primórdios dos tempos? Lá em Moisés, sobre a montanha? Por que Deus não surgiu e falou: vim te trazer as tábuas das leis naturais? Porque se cumprir os 10 mandamentos já era complexo, até hoje, imagina o quão complexo é cumprir as leis naturais. E são elas que fazem de nós verdadeiros criminosos. Quando Cristo fala caridade para com os criminosos, ele pede caridade para nós, em relação a cada um de nós, porque os nossos arrastamentos não são esquecidos, até que nós cumpramos, até que nós recebemos de César aquilo que nos é de César. Muitos de nós podemos ter uma conduta extremamente ilibada nesse processo encarnatório, mas trazer uma ficha encarnatória extremamente suja e que aguarda um momento oportuno, um momento em que nós mesmos estejamos preparados para solicitar o direito de sermos oportunizados para podermos cumprir. E como que eu vou saber se o mal que eu estou passando nesse momento é decorrente de um processo kármico? Aí isso é muito fácil. Aí essa é a parte mais fácil. Eu paro e penso: o que eu estou passando agora tem alguma explicação? Não consigo ver nenhum. Gente, mas eu nasci com esse problema. O que eu fiz para merecer? Ah, graças a Deus, estou sendo oportunizado de arcar com algo. É uma dívida a menos, né? Minha esposa fala uma coisa que eu acho muito legal: só o pobre sabe verdadeiramente a alegria que é pagar o último título das Casas Bahia, o último boleto das Casas Bahia.
É como o boleto das Casas Bahia. Nós somos oportunizados e nós mesmos solicitamos essa oportunidade. Também está lá no Livro dos Espíritos. A natureza de nossas provas somos nós que escolhemos. Não a prova em si, mas a natureza de nossas provas. Gostaria de nascer com hiperatividade, pensar 300 coisas ao mesmo tempo, ter que lutar contra o meu próprio cérebro para conseguir focar em algo, para conseguir dar uma palestra espírita. Olha, você vai ser oportunizado disso. Aí o cara vai e consegue essa demanda. A natureza de nossas provas são escolhidas por nós. A prova em si é algo que acontece de acordo com a realidade que estamos vivendo. A Cabala, ela traz uma ideia muito legal. A Cabala fala que nós caminhamos num caminho paralelo em relação às nossas dificuldades. E esse caminho paralelo e nossas dificuldades às vezes se cruzam quando todo o universo conspira para que elas se cruzem. Talvez seja essa a realidade de quando nós escolhemos a natureza de nossas provas e não as provas. Porque imagina que legal para eu estar aqui nesse momento palestrando com vocês o tamanho da ferramenta espiritual que fez com que todos vocês ao mesmo tempo estivessem aqui, que fez com que toda uma espiritualidade estivesse auxiliando esse trabalho, porque se deve ter umas 50 pessoas aqui dentro, deve ter tranquilo uns 300, 400 espíritos, e tudo isso se cruzou para que acontecesse nesse momento. E como o próprio Evangelho fala, para Deus não existe nada que seja uma coincidência. As coisas acontecem como devem acontecer, né? Não é lá na catequese, lá na escola, na quarta série, que eles falam para a gente: não cai uma folha de uma árvore, meu filho, sem Deus querer, sem Deus queira. É muito frequente nós vermos nas redes sociais, rede social é o melhor lugar do mundo, né? Lá a gente vira perito em tudo. É muito frequente nas redes sociais nós nos depararmos com falas assim: porque o criminoso está pedindo pelos direitos dos manos, mas na hora de cometer o crime. Mas aí quando nós buscamos, quando a gente consegue afastar todo o nosso orgulho e nosso egoísmo do pensamento, não é fácil, eu reconheço, e a gente busca lá no Evangelho, lá está escrito assim: não julgueis, pois será igualmente julgados, ou talvez até mais severamente, porque diferente daquele que cometeu o equívoco perante as leis dos homens e as leis naturais, talvez ele não tivesse a mesma oportunidade de conhecimento que você. Talvez, se nós tivéssemos vivendo uma realidade diferente e tivéssemos sido oportunizados de nascer à margem da sociedade, como muitos deles nasceram, padecendo de sofrimentos, afastando de nós todo o processo moral, talvez nós, oportunizados de roubar, também roubaríamos, oportunizados de matar, também mataríamos. É muito difícil impor ao outro uma cultura que nos é nossa. É muito difícil eu impor ao outro os meus valores, sendo que a criação do outro não trouxe consigo esses valores. E talvez seja eu, nesse processo encarnatório, uma pessoa muito bem resolvida perante a sociedade, mas talvez eu traga arrastamentos piores
do que muitos daqueles que vivam nas cadeias. Talvez eu tenha induzido pessoas à morte, talvez eu tenha sido, como é que é a história lá? Tem uma história que a moça bebe veneno e o cara depois não bebe. Talvez eu tenha me acovardado na hora de beber o veneno e ela morreu com a certeza que ia me encontrar e de repente ela olha o corpo dela no chão e olha e eu estou lá. É complexo quando a gente julga o outro, impondo ao outro os nossos valores. Quando alguém comete um equívoco de bases morais contra um terceiro, isso eu falei há alguns dias, o problema é de quem cometeu com quem foi vítima. Todo o restante que está em volta é como Cristo. Cale-se, porque a vida de ambos são problemas de ambos. Eu não tenho que julgar. Falo muito, minha esposa é uma pessoa naturalmente nervosa. Eu acho que eu furei a fila da calma umas 300 vezes e ela devia estar brigando com alguém nesse momento. Eu falo muito para ela, eu falo, olha, ela chega do trabalho, o trabalho dela é muito estressante por natureza. E ela chega do trabalho doida, né? E aí, alguém perdeu o bolsa assistência disso, ela é assistente social, perdeu, aí eu acho que ela pensa que a culpa é minha. E ela chega brigando. E aí às vezes eu falo para ela, por favor, quer conversar comigo, eu tento te ajudar. Agora, brigar comigo não vai adiantar, eu não tenho culpa. Mas essa é a cultura dela. Talvez ela se acalme com isso. Talvez essa seja a natureza da minha prova. Ser tentado para aprender a ficar mais paciente ainda. Mas o importante é que nós tenhamos a certeza de que quem comete a falha e o objeto vítima dessa falha são os dois elementos, 3, 4, 5, que estão envolvidos no processo. Quem está de fora são meros julgadores, arrastadores de processos kármicos. E nós temos essa tendência de julgarmos e criarmos esses processos kármicos por causa de uma coisa muito besta que chama orgulho. Nós sentimos que o outro cometeu um equívoco, eu acho que os meus valores são melhores que o do outro. O homem naturalmente é um ser julgador e nós vamos impomos ao outro os nossos valores. Mas não paramos para pensar em nenhum momento uma coisa que é muito difícil de fazer, que é me colocar no lugar do outro. Esse processo chama alteridade, você ter a condição de se pôr no lugar do outro. Por que Deus é tão misericordioso? Porque Deus nos olha através dos nossos olhos. Deus nos observa através de quem somos, através dos nossos corações, das nossas vivências. Se coloca, por que os nossos espíritos, abre aspas, guardiões, nossos mentores, ou como muitas crenças religiosas chamam, nossos anjos da guarda, por que eles sentem tanta compaixão de nós quando nós nos equivocamos? Porque eles já passaram por essas tribulações. Porque eles sabem o quão simples é simplesmente não fazer o mal e praticar o bem. Mas nós ainda tropeçamos nessas situações
e eles sentem por nós essa compaixão. Nossos espíritos protetores não são anjos de luz, são um pouco mais evoluídos que nós. Anjos de luz eram os anjos protetores do Cristo quando esteve aqui na Terra. Eram outros Cristos. A gente não tem condição de ter compreensão ainda de coisas básicas. Eu pensei numa coisa tão besta, mas de coisas básicas. Como que nós teríamos um Cristo ao nosso lado? A gente não entendeu exatamente nada. Como uma criança. Como um professor de matemática tentando me ensinar Bhaskara, que até hoje eu não sei. Nós só passamos por essas dificuldades por conta do nosso orgulho. Por conta do nosso egoísmo de acreditar que os nossos valores são melhores. E por não pararmos para olhar para dentro de nós, lá no fundo da nossa alma, pesquisar lá nos nossos escombros morais e falar assim, olha, quem realmente eu sou? Quem sou eu de verdade? O que essa essência carrega? Porque se Kardec disse que a cada processo encarnatório nós nos tornamos melhores, então o que tem para trás é muito pior do que isso que está aqui. Então, se eu começo a olhar para dentro de mim e falo quem realmente eu sou, e eu faço muito esse tipo de autorreflexão, é muito importante a gente saber de onde nós viemos. E olha, eu não estou aqui dizendo para ninguém faça uma regressão a vidas passadas. Não, eu particularmente sou contra. Eu estou dizendo, pesquisa dentro de você e tente compreender quem você é. Porque a partir daí a gente sabe para onde a gente precisa ir. Porque se eu não tenho um ponto de saída, eu não terei um ponto de chegada com tanta facilidade. Então eu vou encaminhando e para qualquer lugar tanto faz. Mas quando temos um norte, quando sabemos para onde precisamos ir, quando nos autoconhecemos, nós paramos, como diria Sócrates, de simplesmente ficarmos olhando imagens refletidas na parede de uma caverna produzidas por uma fogueira imaginária. E nós começamos a compreender a dimensão daquilo que o Evangelho chama de encarnação. Nós começamos a compreender o porquê não podemos perder tempo fazendo o mal ou simplesmente não fazendo o bem. Porque não basta só não fazer nada, né? Eu tinha um professor de química, acho que até deve ser amigo do Paulo, chamava João Pinto, não sei se ainda está encarnado, que ele dizia, quem bebe dorme. Quem dorme não peca, quem não peca agrada a Deus, logo beber é bom. Não basta simplesmente não fazer o mal. Nós temos que necessariamente praticar o bem. Porque do contrário a gente morre lá na fala do Chico, que dizia que se você dá valor ao estável, se você dá valor a algo parado, então observe água parada, que dali só nasce o que não presta. Água parada só gera vermes. Mosquito da dengue, que a propósito não seria evolução. Cabeça vazia, oficina do diabo. Estava trabalhando bastante ano passado, até julho, né? Nossa, como eu estava trabalhando aqui no céu. De repente eu falei, não, agora eu já estou bem. Vou parar. Cheguei aqui com a cabeça bem diabada. Não basta simplesmente não fazer o mal. Necessariamente há que se fazer o bem. E por que fazer o bem sempre?
Porque fazendo bem sempre, primeiro, afastamos de nós tudo aquilo que nos insere o mal, que nos sugere o mal. E no nosso orbe é muito mais fácil nós encontrarmos entidades que nos sugerem o mal do que o bem. Porque o orbe vibra o mal, ainda vibra o mal. Isso é uma questão passageira, mas ele ainda vibra muito mais o mal do que o bem. Prova disso que em torno do nosso orbe totalmente, e um pouquinho enraizado até o centro, nós temos zonas umbralinas. Como o próprio Chico dizia, impossível sairmos daqui sem passarmos pelo umbral. Uma moça ainda falou para ele: não, Chico, você não vai passar. Ele disse: todos passaremos. Poxa, se o Chico, que é um cara que já caminhava com Cristo na criação do planeta, vai passar pelo umbral, eu possivelmente vou ficar atolado nele. Posso falar uma parte disso? Sim. Eu li a passagem do Chico quando ele se foi. Teve umbral. Talvez tenha passado de olhos fechados. Não, eu posso mostrar para você, vou te dar a fonte, aí você pesquisa. A passagem dele, o doutor Inácio Ferreira, Benito Chaves, esses espíritos nossos aqui, que estavam narrando, lá onde ele estava fazendo o velório, narrando toda a passagem, quem chegou, quem veio, como foi, tudo desenrolado. Então, é uma palestra muito grande, tem até num livro. O Bacelli também escreveu, foi o Bacelli que escreveu sobre isso. Eu gostaria depois, se você se interessar, de passar a fonte, porque é muito lindo, é maravilhoso. Nosso amigo Jerônimo, alguém que conheceu Jerônimo Mendonça? Eu conheci sadio ainda, era amigo do meu pai. Jerônimo Mendonça, ele dedicou a vida toda em pró. Ele dedicou a vida toda em pró do outro. Mas ele não estava naquela condição por uma questão por ser um espírito de cunho extremamente iluminado. Ele estava naquela situação por uma questão de resgate. Jerônimo, depois convido a conhecer, quem não conhece, foi um trabalhador da Seara Espírita que viveu na cidade de Tuiutaba. Tive a oportunidade de conhecê-lo quando criança. Enfim. E ele foi acometido por um processo de adoecimento e ficou cego e paralítico do pescoço para baixo. E viveu em uma cadeira, porque a condição em que sua paralisia o fez, ele ficava como se estivesse sentado. Jerônimo narra que, apesar de todo o processo de adoecimento, e hoje ele trabalha em uma das casas espíritas aqui da cidade de Uberaba, ele narra que ele passou dormindo. Ele não viu, ele foi destinado diretamente a um hospital. Foi agraciado, embora tenha sido uma retirada do corpo bastante difícil, porque uma gleba muito grande de espíritos sofredores, provenientes de outros processos encarnatórios, o aguardavam. Mas ele simplesmente não viu a retirada do corpo. Mas por que ele não viu? Se no passado cometera tantos deslizes perante a lei de Deus? Porque acumulou benesses ao longo de todo um processo encarnatório, fazendo e praticando bem ao outro, iniciando realmente o seu processo de resgate. O convite que eu faço é esse. Eu brinquei hoje com o Lucas, né? Falei, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Pessoal, nós estamos alocados em um planeta passando por um processo
de transição. Estamos aqui com um único fim: trabalhar. Como eu falei agora há pouco, os espíritos estão se acotovelando no plano espiritual para terem a oportunidade de encarnarem. Como diria Emmanuel no livro Pão Nosso, a sede pelo alimento é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então não vamos aguardar o pão vir pronto à nossa mesa. Vamos nos disponibilizar a prepará-lo. Vamos trabalhar. Todos vamos trabalhar. Nós só aprendemos e apreendermos, e nós só começamos a controlar os nossos ímpetos morais através do estudo e do trabalho. Dessa forma, nós começamos a controlar as nossas vibrações, nós afastamos de nós as nossas más tendências, e nós deixamos essa vida de crime encarnatória para trás, porque nós vibramos melhor. E quando nós vibramos melhor, os espíritos que infelizmente ainda inafortunados nos aspectos da moralidade, eles tendem a ter um pouco mais de dificuldade de se aproximarem de nós. Não que não se aproximam sim. E no final das contas, tudo se ajeita. Importante que nós tenhamos essa certeza. Mas eu tenho medo de começar a trabalhar e começar a ver coisa, ouvir coisa. No fim das contas, tudo se ajeita. O plano espiritual não vai permitir ninguém ver ou ouvir algo que não esteja preparado para. E se alguém tiver que trabalhar a mediunidade, a coisa acontece de forma tão natural, particularmente comigo, que era um cara extremamente cagão, que o medo acabou pouco antes da mediunidade começar a atuar, por alguma razão, naturalmente. Convido-os ao trabalho. As faixas vibratórias mudarão, os problemas de ordem moral diminuirão e nós teremos tendências melhores para não criarmos tantos débitos encarnatórios e, com o tempo, não chegarmos mais em zonas umbralinas e sermos taxados disso ou daquilo, como o próprio André Luiz era chamado de suicídio. Pessoal, agradeço a todos. Passou 2 minutinhos e fica o convite para o trabalho. Gratidão.